você se apresentou aqui como um defensor, né, do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vai ser preso, provavelmente, e espero que ele seja responsabilizado pelos seus crimes. E o Jair Bolsonaro sempre mentia para as pessoas que ele era uma pessoa honesta. Mas, no entanto, ficou comprovado que ele é um bandido. Além de ser um vagabundo, corrupto, ele é um bandido. Nunca trabalhou na vida, colocou todos os filhos na política. Agora, um deles, inclusive, fugiu, né, com medo de ser responsabilizado. Então, a gente viu ao longo do governo Bolsonaro escândalo de corrupção na saúde, a gente viu escândalo de corrupção na educação. Então, assim, além, né, de toda a negligência e, inclusive, denúncias de corrupção na compra das vacinas, eu queria entender do deputado como que ele defende o Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro, além de vagabundo, é um corrupto e incompetente. É muito fácil chamar de vagabundo se ele não tá aqui, né? Queria ver você falar isso na cara dele. Em relação ao meu trabalho que eu tenho que falar, é muito importante. Eu não vivo de lacradinha, não. Tem mais de 6 mil crianças estudando hoje na escola porque tem óculos de projeto meu que foi para elas. Graças a Deus, eu tenho 5 anos de política, eu nunca votei aumento de imposto, eu nunca votei aumento do meu próprio salário, eu sempre defendi a família, sempre fui contra a cultura woke. É claro que eu quero debater comunismo, porque eu estou com um comunista, que ele quer debater tudo. Ele quer debater o governo Bolsonaro, ele quer falar de economia, mas ele não quer falar de comunismo. Por quê? Foi desmascarado. Foi ruim, né? Foi ruim eu falar do Antônio Gramsci, eu falar do PT. Você sabe que eu tô falando a verdade. E a única coisa que você tem para poder tentar se sobressair é falar que não, que isso não é verdade. Mas são dados que eu coloquei aqui. Qualquer um consegue ver o financiamento que o PT fez só para ditaduras. Qualquer um consegue perceber que o Foro de São Paulo é uma instituição comunista de maior sucesso da história da América Latina. Isso são dados inegáveis e que te deixa constrangido, porque você nunca vai poder dizer que o Foro de São Paulo não é uma organização comunista. Você fala, eu achei que esse assunto do Antônio Gramsci está superado, mas você não fala por quê? É porque não tem o que falar. Você não tem o que falar. E aí falou que foi empréstimo para quê? Para Cuba pagar com charuto? Isso só pode ser piada. A gente manda milhões do nosso dinheiro, do povo trabalhador que ele diz defender, lá pra Cuba. E eles vão pagar pra gente com charuto. Gente, se você não fumar, você não vai receber de volta, tá? Na verdade é sempre assim, você entra com investimento e o comunista te paga com fumo, tá? Mas vamos lá, a respeito do presidente Bolsonaro. Um homem extremamente honesto, extremamente íntegro e que comunista nenhum tem respaldo moral pra chamar de corrupto. Pera um pouquinho. Um cara que, querendo ou não, sempre vota no PT. Ele sempre votou no PT. Tá lá o PT que praticou o mensalão e que Joaquim Barbosa, ministro do STF, falou que o único parlamentar de um certo partido que não recebeu dinheiro do mensalão foi Jair Bolsonaro, citado como exemplo de honestidade na época do mensalão. Certamente ele não vai falar nada disso. A palavra vai voltar para ele, ele vai ignorar. Tá legal? Depois nós temos aqui o Petrolão, nós temos a Dilma Rousseff, que esse cara chama de heroína. É até engraçado. Sabe como é que esse professor chama o Fora Dilma? Aquela grande movimentação chamada Fora Dilma, ele chama de Jornadas de Junho. Isso é de uma negação da realidade. O Brasil inteiro sabe do Fora Dilma, mas o pequeno mundinho de algodão de açúcar dessa pessoa aqui chama de Jornadas de Junho, porque eles não podem admitir o próprio fracasso vergonhoso do que eles acreditam, a ruína do que eles acreditam. Então, é muito fácil para mim defender o presidente que está sendo extremamente perseguido, sem ter nenhuma prova substancial contra ele. Eu sou formado em direito. Eu sou advogado. Não existe delação premiada sob tortura. Não existe delação premiada em que o juiz participa e pior, que esse juiz fala, olha, ou você fala o que a gente quer ou a gente vai ter que seguir com processo contra a sua esposa, contra o seu pai, contra a sua filha. Isso aí é tortura. Mais uma coisa, não pode haver delação premiada como fundamento para uma ação penal sem que ela seja fundamentada em provas, porque é evidente que a pessoa que está sendo acusada vai querer criar uma história para se livrar de qualquer potencial punição. Então, uma condição sine qua non para a delação premiada é o embasamento em provas. Quais são as provas que embasam a delação do coronel Mauro Cid? Não tem. Não existe nenhuma prova de categoria primária relacionando diretamente a pessoa de Jair Bolsonaro. E não tem por quê? Porque ele é honesto. Ele é o homem mais honesto que já gerenciou o Brasil. E todo mundo está vendo quanto é absurdo. Não apenas aqui, mas pelo mundo inteiro. Então, essa conversa fiada que esse homem aqui falou, ofendendo o presidente Bolsonaro, evidentemente porque ele não está aqui, isso aí não se sustenta nos fatos. Em relação ao Eduardo Bolsonaro, nossa,
Que alegria saber que o Eduardo Bolsonaro, que é meu amigo pessoal, conseguiu estar lá nos Estados Unidos para mostrar para o mundo inteiro e ser a nossa voz internacionalmente, porque não existe ninguém mais competente do que ele para fazer isso. E eles estão morrendo de medo, tanto que tentaram pegar o passaporte dele, ele sendo um bom deputado, para que ele não pudesse fazer esse trabalho que ele fará certamente. Professor? Eu tenho tempo? Sim, tem tréplica aí. Depois a pergunta do Capô. Tá, então vamos lá, né? O professor tem 3 agora. Você tem 3, depois que o professor vai ter 2. E aí vem pra pergunta. Bom, então primeiro Certo, que eu tô até. falando de comunismo, Verdade. né? Embora o deputado ache que não, a gente tá falando disso desde o início. Depois ele falou sobre a Dilma, né? A Dilma, gente, pra vocês terem uma noção, o caso que levou ela à deposição foi um caso absolutamente único. Porque aquilo que foi classificado como motivo pro impeachment só serviu para ela. Todos que vieram antes fizeram, as ditas pedaladas fiscais, todos que vieram depois fizeram também, inclusive Jair Bolsonaro. Depois ele falou que não tem prova contra o Bolsonaro, que foi uma delação sob tortura e etc. Isso é falso. Vocês podem olhar, por exemplo, toda a discussão na admissibilidade do processo contra o Bolsonaro lá na primeira turma do STF. O próprio advogado do Mauro Cid falando que não teve coação nenhuma e reafirmando isso. Depois não houve participação do STF no acordo de delação. Aquele vídeo que eles compartilham na internet para induzir o povo a acreditar em mentiras, na verdade era o Alexandre de Moraes simplesmente alertando ele dos termos que ele mesmo concordou a respeito da delação. E depois ele fala do Eduardo Bolsonaro. Gente, em qualquer lugar do mundo, que um deputado vai para outro país para organizar e incentivar uma intervenção no seu país, isso é crime de lesa pátria. E isso mostra bem o caráter da família do Bolsonaro. Porque além dele estar cometendo esse crime de lesa pátria, que ele devia estar preso por causa disso, a gente tem que lembrar das provas. Não foi só a delação do Mauro Cid, não. O próprio Bolsonaro produz provas contra ele o tempo todo, admitindo, inclusive, que imprimiu a minuta do golpe. O próprio almirante Garnier assumiu que foi lá chamado pelo Bolsonaro para ser apresentado o plano do golpe. Além da delação do Mauro Cid, se tem documentos, se tem filmagens, se tem registros das reuniões nas dependências de Brasília. Então, na verdade, o que o deputado está falando aqui é apenas uma porção de mentiras para esconder o quão corrupto e safado é o Jair Bolsonaro. 2 minutos, Capô. Corrupto e safado é o Lula. Corrupto e safado é a Dilma, que você tanto ama e que sofreu impeachment. Realmente, você tá certo, não foi pelas pedaladas, não. Foi porque ela é uma escrota que trata todo mundo na base do grito. Isso tanto é prova e tanto é real o que eu tô falando, que agora que ela tá no BRICS, o banco bateu recorde de demissão, porque as pessoas não conseguem trabalhar com ela, porque ela humilha os outros. Ele fala que não gosta de opressor. Eu queria que ela fosse chefe a diretora da escola dele para ver quanto tempo ele vai conseguir trabalhar com ela, porque todo mundo lá em Brasília sabe que ela humilhava desde o copeiro até os deputados. E eu acredito que o julgamento de impeachment é muito mais político. Então, se falou de pedalada. Mas eu sei que o fator principal para ela sofrer o impeachment foi a sua inabilidade política. O fato dela ser uma pessoa extremamente escrota e arrogante, do jeitinho que comunista gosta. Ele tá falando da questão de provas. Olha só, o Flávio Dino certamente deve ter comido as fitas com as imagens lá do Ministério, da esplanada dos Ministérios no dia da manifestação. A gente sabe que tinha infiltrado terrorista de esquerda tocando terror lá em Brasília. Se utilizar a regra moral desse professor aqui para os presos do 8 de janeiro, a gente tem que prender todo o MST e no mínimo metade do movimento de esquerda, talvez ele próprio. São pessoas que só sabem se manifestar na base da quebradeira. Então, um comunista que defende MST, que não consegue se manifestar sem quebrar nada, não tem respaldo moral. E mais uma coisa, o próprio Lula sabe que o G. Dias foi quem abriu as portas do Palácio do Planalto para quebradeira, porque ele queria esse crime, esse teatro que foi totalmente orquestrado.